Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Realidade Bíblica da Salvação. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O texto base da lição está na Carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 21 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, o fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? No da observância à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus. Apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução da lição de número 4. Nesta lição, veremos a necessidade da salvação da humanidade no ponto número 1. No ponto número 2, identificaremos a origem da salvação e, finalizando o nosso estudo, conheceremos o processo da salvação em suas etapas. A necessidade da salvação da humanidade. Toda a humanidade é pecadora por herança do pecado original de Adão e Eva, que foi a desobediência a Deus. Pois, segundo a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, física, espiritual e eterna. E é nesta condição de pecadores que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E assim, eles ficaram separados da presença de Deus, demonstrando que todo ser humano carece da glória de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz, na parte A, porque o salário do pecado é a morte. Ainda nesta carta, no capítulo de número 3, versículo também 23, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 23, 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, ele é misericordioso e demonstrou o seu profundo amor para com o homem quando prometeu a vinda de um Salvador. E tipificou o modo de salvação do homem pela morte e pelo sangue de um cordeiro, ao substituir as vestes de Adão e Eva, feita de folhas de figueira,
por vestes feitas de peles de animal. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nós temos aqui a promessa deste Salvador. Diz assim a palavra do Senhor: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, por ocasião de Deus falando com a serpente incorporada pelo diabo. No versículo 20 e 21 do capítulo 3 de Gênesis diz: e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Tipificando aqui, então, o sacrifício de um cordeiro. Este Cordeiro Salvador, ele se consolidou na vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus, na forma de homem, para morrer na cruz do Calvário e ter o seu sangue derramado para perdão dos pecados da humanidade e para conceder ao ser humano a vida eterna. A origem da salvação, portanto, nesta condição de carecer da glória de Deus por parte de toda a humanidade, então o homem teve a sua necessidade da salvação. E de onde e qual é a origem desta salvação? A salvação tem origem em Deus. E devido a isso, nós podemos buscá-la e ter a certeza de que seus efeitos são permanentes e duradouros, porque ela é boa, a salvação é boa, ela é eterna, é perfeita, é única, é um ato de amor, é uma manifestação da graça de Deus. É um ato de justiça do Senhor, é o livramento das consequências da morte espiritual. A salvação é a libertação de uma condenação eterna, onde viveríamos sofrendo no reino das trevas do diabo. É o plano divino, a salvação é o plano divino, para que o homem volte a ter vida eterna com o Senhor, soberano de todo o universo. Portanto, aí está a origem da salvação. A salvação vem de Deus. No item 3 da lição, nós vamos falar sobre o processo da salvação em suas etapas. E, na realidade, são 13 etapas. Nós vamos aqui falar de cada uma delas. E neste quadro, então, nós já podemos contemplar todas estas 13 etapas da salvação, começando pela eleição. Aí do lado esquerdo do desenho, no terceiro quadrinho, a realidade ali uma elipse, né? Ou vamos chamar aqui um círculo, que chama de eleição. É o terceiro quadrinho de cima para baixo, do lado esquerdo. Eleição. Começa aí a primeira etapa da salvação, ou seja, da minha salvação, da sua salvação. O pecado de Adão e Eva, falando agora sobre eleição, lançou a humanidade para a perdição eterna, ou seja, a sua total separação da divindade do Senhor. Nesta condição, Deus fez então uma eleição, que significa literalmente uma escolha, onde o Senhor, em seu infinito amor e misericórdia, resolveu, mesmo antes da fundação do mundo, eleger salvar a humanidade de seus pecados. Tanto Deus fez uma escolha, salvar a humanidade diante da desobediência, diante de seus pecados. Gênesis capítulo 3, versículos 14 ao 15, nós já mencionamos aqui
há uma promessa do Salvador, Jesus Cristo. E, portanto, esta foi a escolha, salvar o mundo através de Jesus Cristo. Esta foi a escolha do nosso Deus. No segundo ponto, e aí já subindo da eleição para a predestinação, Deus predestinou os homens determinando 2 caminhos com relação ao futuro da vida espiritual de um ser humano. O ser humano tem 2 caminhos. Isto é, viver eternamente com Deus ou viver eternamente sofrendo com o diabo nas trevas. Sabendo-se que pela presciência do Senhor, Deus já conhece antecipadamente quem acreditará em Cristo e quem o rejeitará. Ou seja, quem terá a vida eterna no céu e quem irá para o lago de enxofre e fogo. Sendo estas condições de vida a escolha do próprio homem individualmente, frente a um chamado futuro que o próprio Deus efetivou. Portanto, aqui o Senhor faz um chamamento e há aqui uma escolha do homem a este chamamento de entregar a sua vida a Jesus ou não entregar a sua vida a Jesus. E aí nós teremos 2 destinos. O que entrega a vida a Jesus, o céu. O que rejeita a sua vida a Jesus, no lago de fogo e enxofre. Isso está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículos 16 a 21. Eu estou mencionando cada etapa com o respectivo texto que suporta o conceito, para que você então faça uma consulta, uma leitura mais pormenorizada das nossas notas de aula. E aí você vai então ler de forma meditativa o que significa cada etapa da salvação. Portanto, a predestinação é 2 caminhos com relação ao futuro da vida: salvação ou condenação eterna. Mas temos também vocação ou chamamento. E nesse sentido, a Escritura demonstra em suas sagradas linhas que existe um chamado especial de Deus para a salvação para todas as pessoas. Mas também se percebe que este chamado ele só atua de maneira eficaz aos que reagem a este chamado, compreendendo o real significado do Evangelho de Cristo sobre a obra de iluminação do Espírito Santo, sendo isto necessário devido à depravação moral e espiritual dos homens que se entregaram a toda sorte de pecados mundanos que os impede de captar a verdade revelada de Deus. Este chamado especial ao ser humano para a salvação é eficaz para os que realmente creem na extraordinária mensagem da salvação, eliminando assim os efeitos malignos do pecado. Isto está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Após a eleição, predestinação, vocação e chamamento, temos então uma fé salvadora. E o que é a fé salvadora? A fé salvadora, pela pregação da palavra de Deus, desperta no ser humano o reconhecimento da sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando então na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo faz o gracioso convite ao pecador para a salvação através da pregação da palavra. O chamado decisivo para a salvação não é feito por língua humana, mas sussurrada à alma diretamente pelo Espírito Santo. Porém,
Os pregadores da palavra de Deus são importantes instrumentos do Senhor, mas devem afastar de si qualquer semente de arrogância ou estrelismo. Portanto, a fé salvadora vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando o ser humano ouve a palavra de Deus, então ele tem o convencimento do pecado, da justiça e do juízo de Deus. A fé da salvação, pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus pregada, ela nos convence do pecado, ou seja, o estado de pecaminoso, de ser pecador do ser humano, a justiça de Deus, isto é, um padrão correto de atitude, de comportamento, de caráter moral, e do juízo, ou seja, o julgamento que está por vir da humanidade por meio do Senhor. E, portanto, este convencimento nos leva pela fé ao arrependimento e à conversão para Cristo. Isto está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 16, versículos 7 ao 15. Na sequência deste convencimento do pecado, da justiça e do juízo, temos então o arrependimento. O arrependimento, do ponto de vista bíblico, é a ação voluntária de uma pessoa em reconhecer os seus pecados e confessá-los a Deus e, sob a ação do Espírito Santo, mudar o seu comportamento ético, moral, social e espiritual. O arrependimento, ele caracteriza-se por um sentimento piedoso de pesar pelo mal que fizemos e assim, ao se arrepender, o indivíduo se inclina a abandonar e também repudiar o pecado e conscientemente, sem interferência emocional, se desperta para o desejo de ter comunhão com Deus. Se não houver arrependimento consciente e real, então não haverá a verdadeira condição de salvação do poder do pecado. E isto nós podemos ler em Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 15. O livro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 15. Após o arrependimento, e este arrependimento ele se manifesta de forma materializada através de uma profunda tristeza no coração de ser pecador, de pecar contra Deus, de pecar contra o próximo. E aí, frente a este arrependimento sincero, nós temos o perdão dos pecados. Sobre os domínios do Espírito Santo, o ser humano não só compreende todo o plano de salvação, bem como entende claramente que não só os seus pecados, mas também todos os pecados da humanidade foram então perdoados por causa da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. A fé nos habilita a recebermos a graça de Deus e é indispensável para a salvação, de forma a reconhecermos as verdades absolutas de Deus. A fé significa crer que algo é verdadeiro e, no sentido do cristianismo, quem crê em Jesus como único e suficiente Salvador recebe a remissão de pecados, recebe o perdão de suas transgressões. Atos, capítulo 10, versículos 30 ao 43, nós temos um exemplo do perdão dos pecados. Após o perdão dos pecados, vem a justificação. Sempre que o homem, ou melhor dizendo, sem que o homem mereça, ele é declarado justo, porque o seu pecado é imputado a Cristo e a justiça de Cristo é concedida a ele. O ser humano é declarado justo nesta etapa com perdão e esquecimento pleno de toda a infração cometida por ele na época em que andava nas trevas pecaminosas.
Romanos capítulo 3, versículos 21 ao 28. Na nona etapa, nós temos então a conversão. A conversão é o primeiro passo na vida cristã de uma pessoa e ela se caracteriza pelo ato de ela deixar o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Só existe um ponto na vida de uma pessoa para voltar-se para Cristo, e este ponto é a conversão. Uma mudança em sua vida no sentido da sua conduta, não só moral, mas também espiritual, em resposta à oferta da salvação dada pelo nosso majestoso Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 30 ao 32, fala desta conversão. A décima etapa na salvação é a regeneração. A conversão implica na mudança de rumo da vida moral e espiritual de uma pessoa. A regeneração é a resposta à salvação que Deus proporciona aos homens. Porém, a regeneração é o novo nascimento. É o que chamamos de nascer de novo e se consubstancia numa reversão total das tendências naturais da pessoa, isto é, Deus ele transforma o indivíduo de tal maneira que ele adquire uma vitalidade e uma maturidade espiritual, restaurando-o ao padrão de perfeito alinhamento com a vontade de Deus. Ou seja, a regeneração tipifica o nascer de novo, o ser uma nova criatura. Temos também, na sequência, a 11ª etapa, a adoção. A adoção como filhos de Deus, ela se estabelece como uma mudança de estado de orfandade para um estado de aceitação e de favor, nos tornando então filhos de Deus, restaurando o relacionamento que o homem antes do pecado tinha com Deus e pelo pecado perdeu este relacionamento. A adoção como filhos de Deus ocorre concomitantemente com a conversão, com a regeneração e com a justificação. Isso significa, então, uma imediata reconciliação com o Senhor dos Senhores. Quando recebemos a filiação de adoção, então nós passamos a contar com o amor e a boa vontade de Deus e somos, então, considerados filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e herdeiros do céu. Isto está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 ao 17. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 1 ao 7, há uma menção desta condição de adoção como filhos de Deus. 12ª etapa, santificação. A santificação é a obra contínua de Deus na vida do salvo e exige um tempo extenso da vida para se completar. Isto é, durante a vida do salvo, a obra sobrenatural feita por Deus o coloca separado do pecado, de tudo que é mal, de tudo que é ruim, até em pensamentos. A santificação guarda um processo progressivo, onde o salvo se aproxima cada vez mais de Deus, se relacionando com Ele em oração, na meditação da palavra, na adoração, na consagração ao Senhor, no serviço a Deus, de forma perseverante, ratificada pela sua conduta moral e espiritual cristã. O alvo da santificação é ser semelhante a Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 20 ao 23, fala da santificação, e na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 7, fala da santificação. E por último, nós temos a glorificação. A glorificação é o ápice do processo. É a parte final de todo o processo da salvação, onde o salvo terá toda a plenitude
no conhecimento de Deus, pois veremos ao Senhor face a face quando formos glorificados. Ou seja, sair de um corpo corruptível, sujeito a doenças e à morte, num corpo frágil, semeado em desonra, para um corpo incorruptível, imunes a doenças e às deteriorações, no corpo glorioso e forte. Então, em tudo seremos como Deus queria que fôssemos desde o princípio da criação. A nossa glorificação é a consolidação e consumação da salvação de forma pragmática, onde viveremos num corpo glorificado eternamente com o Senhor. E essa condição, em parte, ocorre com a nossa morte física na terra e, em parte, ocorrerá no momento tão ansiado, tão esperado, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 50 ao 57, diz assim a palavra de Deus sobre a questão da glorificação. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dará vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Concluindo a aula de hoje, nesta lição aprendemos sobre a necessidade da salvação da humanidade da condenação eterna por meio de Jesus Cristo, a partir da desobediência de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Porém, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ocorreu a reconciliação da humanidade com Deus. Vimos também na lição que a origem da salvação vem de Deus, e ela é boa, eterna, perfeita, única, um ato de amor e uma manifestação da graça de Deus. Por fim, nós identificamos e definimos cada etapa da salvação, como sendo a eleição, predestinação, vocação ou chamamento, fé salvadora, convencimento do pecado, da justiça e do juízo, arrependimento, perdão dos pecados, justificação, conversão, regeneração, adoção, santificação e glorificação, completando então 13 etapas da salvação. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 5, que tem como título a realidade bíblica da santificação cristã. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.